A paz do Senhor, queridos irmãos, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar nesse dia tão glorioso, né? Eu sou o pastor Carlos Augusto, pastor do ministério em Paracambi, cujo nosso pastor presidente, pastor Jorge Coutinho. E nesse momento nós estaremos dando início à nossa videoaula, né? Da nossa lição de número 10, nós estaremos estudando com as nossas igrejas, os nossos alunos, no dia 4 de junho de 2023, que temos como título Quando os Pais Sepultam os Seus Filhos. E para isso nós queremos convidá-los para nós orarmos ao Senhor, pedir as bênçãos do nosso Deus, pedir a direção do Espírito Santo, a unção, para que possamos meditar, trabalhar, né? Possamos absorver o máximo possível do aprendizado desta lição, deste domingo. Senhor meu Deus, Pai Santo e Eterno, Pai glorioso, nós queremos agradecer a Ti, Te louvar, honrar o Teu nome, pedir as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, e em especial a Tua inspiração para as nossas vidas, para que possamos discorrer, meditarmos, aprendermos, Senhor, com esta lição tão grandiosa que estaremos estudando. Se conosco, nós glorificamos o Teu nome, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, conforme nós falamos, somos o pastor Carlos Augusto, do Ministério de Paracambi. Sentimos-nos honrados em podermos estar nessa manhã, poder dar uma pequena contribuição com a nossa querida ADEJA, na Assembleia de Deus Jardim Alvorada, cujo pastor presidente é o nosso querido pastor Alexandre, a quem eu mando uma saudação, mando um agradecimento e um forte abraço pela honraria, né, que ele tem conferido à minha pessoa e nos convidar para participarmos desse painel pedagógico, 10º, né? Painel pedagógico, e ficamos honrados com isso, sentimos-nos lisonjeados com esse convite tão glorioso e o coração tão grande do nosso querido pastor Alexandre. Pastor, muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estaremos estudando então a lição de número 10, né, da nossa revista da CGADB, que são as lições bíblicas que a CPAD adota e que nós adotamos também. Uma lição de suma importância que nós temos no trimestre falando sobre o relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E nesse domingo, 4 de julho, que nós estaremos com as nossas classes, as nossas igrejas, né, meditando nesse assunto tão importante, que tem como título Quando os Pais Sepultam os Seus Filhos. E o autor, né, o nosso pastor Elienay Cabral, ele aborda com bastante maestria o assunto, né, e ele fala muito a respeito do luto. E nós sabemos que o luto de família é uma dor inenarrável, é uma dor quase que insuperável. E nós vamos ter como pano de fundo do assunto a vida de Jó, um homem também que traz exemplos grandiosos para as nossas vidas espirituais, um homem que viveu um luto profundo, mas em tudo isso, conforme a própria Bíblia diz, que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. E que nesta lição nós venhamos a aprender, nós venhamos a solidificar a nossa fé, para que no momento em que nós passarmos pelo luto que nós passaremos, ninguém está isento desse momento de dor, de tristeza, de perda, de separação. Ninguém está isento desse momento. O que nós temos que fazer é pedir graça a Deus, orientação, sabedoria, para que nesse momento nós não venhamos pecar, não venhamos perder a fé, não venhamos perder a esperança no Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa lição, a lição de número 10, né, da CPAD, que tem como título Quando os Pais Sepultam os Seus Filhos. O texto áureo nós encontramos na segunda carta do apóstolo São Paulo, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 4, melhor dizendo, corrigindo, né? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e o versículo 9. O apóstolo São Paulo, ele discorre aqui com bastante maestria sobre as lutas, sobre as tribulações, sobre os abatimentos, mas nós não estaremos destruídos, desanimados, desamparados. Na hora da luta, Deus estará sempre junto conosco. E a verdade prática nos diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Porque nós, o povo de Deus, né, nós temos que ter essa esperança, que a morte, ela é somente uma separação momentânea, né, principalmente daqueles nossos entes queridos que morrem no Senhor. Nós sabemos que um dia nós iremos os encontrá-los, né? Um dia estaremos reunidos novamente juntos e nós não podemos perder esta esperança. Então, meus queridos, nós estaremos discorrendo, né, neste domingo com os nossos alunos, as nossas igrejas, com essa lição de suma importância, né, quando os pais sepultam os seus filhos. E a dor de um pai sepultar o seu filho é uma dor lacinante, né? E eu, lamentavelmente, infelizmente, né, e lamentavelmente, eu já passei por isso, já enterrei uma filha, e a dor é muito grande. Realmente a dor é muito grande. Só o Senhor para vir confortar, consolar, mas o Espírito Santo, ele tem um bálsamo todo especial para derramar, né, nos nossos corações. Você, meu querido irmão, que está assistindo essa videoaula, não sei se você passou, já passou por isso, né? Ou está passando, né? Teve perdas frequentes. Uma coisa eu quero te dizer: a dor é muito grande, mas bem maior é o bálsamo que o Espírito Santo tem para ser derramado em nossas vidas, que o Espírito Santo tem para nos confortar, nos incentivar a prosseguir. Ok, meus irmãos? Então nós vamos entrar, né, nesse assunto. E a leitura bíblica em classe nós encontramos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13, versículo 16 a versículo 19, né? Nós não iremos ler, porque para darmos uma avançada na lição, porque todos nós temos aí o contexto, né? O texto, né, na nossa lição, nós então já estaremos adentrando, né, aos comentários, já prosseguindo na nossa lição, tá ok? A nossa introdução diz-nos assim: o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa, e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Conforme nós falamos, realmente pai sepultar um filho é uma dor lacinante. Não tem realmente colocarmos, né, em medida, né? Eu sei que isso é difícil, mas talvez seja a humana, né? A dor humana, a pior que deve existir. Porque a lei natural, a ordem natural é os filhos enterrarem os pais e não ao contrário, né? Mas nós estaremos estudando, aqui o Senhor vai abrir a nossa mente, nosso entendimento, nós vamos entender os propósitos de Deus, né? Nós sabemos que Deus não trabalha sem propósito. Deus não trabalha sem propósito. Todas as suas ações, todas as situações em que nós passamos é por causa de um propósito de Deus. E a nossa lição, nós sabemos que o plano pedagógico da CPAD, ela traz os objetivos, né, da nossa lição, e nós sabemos que ao término da aula, os nossos alunos têm que ter atingido, né,
os objetivos propostos. E nessa lição nós temos 3 objetivos propostos. O primeiro objetivo é descrever a família de Jó. O autor, aqui no tópico primeiro, ele fala sobre a família de Jó, então ele vem descrevendo uma família regrada, Jó, um líder familiar fantástico. Nós vemos em contrastes outros líderes que foram omissos, que tiveram problemas na liderança da sua família, porém Jó dá um exemplo para nós, de pai exemplar, de pai que colocava a família em primeiro lugar, velava, zelava, orava pelos seus filhos, Então essa era a família de Jó. E, conforme diz o nosso autor no início, tudo vinha transcorrendo normalmente. E assim também eram nossas vidas, De repente está tudo bem, tudo funcionando, tudo alegria no lar, de repente acontece uma tragédia. E aconteceu com Jó, na família de Jó, E o segundo subtópico fala refletir a respeito de como lidar com a morte na família, Nós temos que aprender a lidar com essa tragédia, que a morte ela é uma tragédia, a morte ela é uma sentença. Nós sabemos que o homem ele não foi feito para morrer, nenhum de nós fomos feitos para morrer. Então, quando ela chega no nosso lar, ela causa realmente uma tragédia. A morte, quando chega, ela é uma tragédia. E nós, por incrível que pareça, é difícil, mas nós temos que aprender a lidar com isso. Porque a morte, eu costumo dizer que a morte ela é democrática. Se tem coisa que a morte ela é democrática. Ela chega em todos os lares. A morte ela não livra o lar de uma pessoa milionária, de uma pessoa famosa, de uma pessoa que tem sapiência, de sábios, de cientista, não. E também ela não livra a morte de pessoas simples e humildes. Ela entra em qualquer lar. A morte ela entra no palácio, mas ela entra também numa choupana, numa casa humilde, E nós precisamos aprender a lidar com ela. Porque qual é a casa? Eu acho que não existe um lar, que ainda não passou pelo luto da morte, do filho, do sobrinho, do irmão, do pai, do avô, todos nós. Porque a morte, hoje ela faz parte da vida, A morte faz parte da vida. Nós podemos aprender, porque um dos objetivos da lição é nós sabermos lidar com a morte. Que, lamentavelmente, nós temos visto pessoas que entram em depressão, pessoas que passam a ter problemas seríssimos depois da perda de um ente querido. A pessoa nunca mais volta a ser a mesma, nunca mais volta a ser a mesma, porque ela não soube lidar com aquela perda. O terceiro objetivo, conscientizar, de como cristãos devemos enfrentar a perda familiar. Nós devemos nos conscientizar como enfrentar isso. Devemos, esse é o terceiro objetivo da nossa lição. Nós precisamos nos conscientizar, como cristãos, como devemos enfrentar esta perda, que conforme nós falamos, ela vem, ou tarde, ou cedo ou tarde, um dia o nosso lar ele é atingido por essa morte, pela morte, porque ela chega, conforme nós falamos, ela é democrática, ela vai chegar em qualquer lar, ok? Nesta lição, aqui é um pequeno adendozinho, não está na nossa lição, pequeno adendozinho nosso, Nesta lição estudaremos quando a morte chega na família, tendo como exemplo a vida de Jó. Ele foi um modelo de líder familiar, foi esposo de uma só mulher, trazia os seus filhos em submissão e fazia frequentemente orações a Deus em favor de seus filhos. No entanto, ele não foi poupado de passar pelo luto na família, pela dor, pela perdas significativas. Porém, ele se manteve fiel, nos dando o exemplo de que as adversidades nas nossas vidas não são motivo de perdermos a fé em Deus. Isso é um grande exemplo para nós. Isso se é falado muito na nossa igreja, nossos pastores pregam frequentemente sobre essas questões, não só perda familiar, perda de filhos, em todas as áreas da nossa vida, as adversidades, as crises que sobrevêm sobre nós
não podem nos fazer perder a fé, não pode nos fazer deixarmos de confiar em Deus. Por pior que seja a crise, por pior que seja a perda, por pior que seja a ruptura pelas quais nós passamos, não pode ser motivo de nós perdermos a nossa fé. Ok, meus irmãos? Então vamos lá prosseguindo, né? O nosso primeiro tópico da nossa lição fala sobre a família de Jó. Nós já demos aqui uma entrada, a família de Jó. E o primeiro subtópico diz quem era Jó, né? Quem era Jó? Quem era esse homem extraordinário? Quem foi esse homem, né, que fez com que Satanás se irasse? Que nós sabemos, né, que toda essa crise pela qual Jó passou, né, ela foi instigada, né, ela foi fomentada, né, por Satanás, né, quando ele chega até Deus, né, e querendo desmerecer esse grande homem, né, querendo dizer que ele era interesseiro, ele só era fiel porque Deus dava tudo de bom para ele, né? Então Deus falou, não é assim, esse meu servo Jó, ele me serve não por interesse, ele me serve por me adorar mesmo, né? Aí todos nós sabemos, né, o desenrolar dos fatos, né? Mas quem era esse Jó? Quem era esse homem, né? A própria lição nos fala que Jó nasceu no norte da Arábia, né, na terra de Uz, que o versículo 1 do capítulo Jó diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Capítulo 1, versículo 1 diz que havia um homem, né, na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então Jó, né, era morador de Uz, né? E o próprio autor e os estudiosos dizem que Jó viveu ali pelo século 25, entre 25 e 28 antes de Cristo, né? No século 25 e 28 antes de Cristo, né? E Jó era casado, né? Apesar da Bíblia não revelar o nome de sua esposa, segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam-se uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Jó capítulo 1, versículo 4. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles, né? Capítulo 1 e o versículo 1, tá? Isso é só um adendo, não se conta-se na revista, né? Porque da revista também fala, né? O patriarca nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época, né, anterior a Moisés, né, antes de Abraão, entre os séculos 25 e 28, conforme nós já falamos, né? E Jó teve uma vida realmente ilibada, um homem exemplar, né? Esse era Jó, um homem que o próprio Deus deu testemunho de Jó, né? Era um homem íntegro, reto, era um homem fiel, e uma das qualidades que me encanta de Jó era que ele se desviava do mal. E muitas vezes a gente ora, teme ao Senhor, faz tantas coisas, né? E nós não vigiamos, né? E nós acabamos nos envolvendo com o mal. Mas Jó não, Jó se desviava. Onde tinha o mal, a malignidade, ele se desviava, ele não passava por ali. Esse é um exemplo que nós devemos seguir de Jó, né? Evitar o mal, evitar estar perto de coisas ruins, coisas que venham desagradar o nosso Deus, né? A esposa, quem era a esposa de Jó? Segundo subtópico, quem era, né, a esposa de Jó, né? Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro, né? Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia, né? Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a teu Deus e morre. Nós sabemos que esta mulher teve, né,
o seu emocional abalado, né? A sua psique ela foi afetada. Nós não podemos, é lógico que conforme já frisei, nós não podemos deixar que as lutas, as dificuldades venham abalar a nossa fé. Porém, né, muitas vezes nós não conseguimos valorar, né, mensurar o tamanho desse problema que essa mulher passou. Não foi só Jó. A respeito da perda dos filhos e todas as perdas, nós também costumamos falar muito de Jó, né? Mas a mulher também passou por essa perda. E a mulher, nós sabemos que as mães, se nós homens, né, pais, sentimos a perda de um filho, muito mais as mulheres. As mulheres são muito mais sensíveis do que nós. Então agora imagina o emocional da esposa de Jó, quando perde filhos, quando vê o marido, né, já coberto de chagas, perde também os seus bens materiais, os empregados morrem também. Então realmente foi uma carga emocional grandiosa desta mulher, né? Desta mulher. Nós não podemos só criticá-la por causa disso. Então essa era a mulher de Jó. Nome, a Bíblia não fala qual é o seu nome, não traça mais detalhe a respeito dessa senhora, né? Os filhos, né? O terceiro subtópico fala sobre os filhos, né? Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, né? Uma rotina social de banquetes. A Bíblia fala sobre os garotos, né? Que eram 7 rapazes e 3 meninas, e eles tinham uma vida social intensa, se uniam, se banqueteavam, festejavam, né? Mas a Bíblia não diz nada de imoralidade que eles praticavam, isso somente essa vida social intensa, festas, reuniões, né? Mas a Bíblia não fala de imoralidade. Mas Jó, com medo dessa questão, né? A Bíblia diz que, sabendo que os filhos eram jovens, rapazes, né? Queriam curtir a vida, eles pensavam, pode ser que eles tenham pecado. E Jó, todos nós conhecemos a história, Jó orava, sacrificava em favor deles, né? Então esses são o terceiro tópico, né? Os filhos de Jó. Essa é a família de Jó, né? O primeiro tópico fala sobre a família de Jó. O segundo tópico, né? Nós vamos aqui já estudando, e já no segundo tópico, nós já começamos, né, a adentrar o grande problema que se abateu sobre a vida de Jó. Jó e toda a sua família. A grande dificuldade que Jó sofreu, né? O segundo tópico fala lidando com a morte dentro da família. Lidando com a morte dentro da família. E o primeiro tópico, né, o primeiro subtópico do segundo tópico diz assim: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte. Todos nós sabemos, falei isso no início, né, que a vida ela é assim. Muitas vezes está tudo transcorrendo às mil maravilhas, conforme nós costumamos dizer, está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo bem na igreja, tudo bem em casa, tudo bem no trabalho, tudo bem com a família, tudo certinho. Mas de repente sobrevém, né, uma inesperada adversidade tamanho gigantesca. É o que aconteceu com Jó, né? Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos, né? Primeiro subtópico do segundo tópico. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreende. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte ela é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Conforme nós falamos, a morte ela é uma maldição e a morte ela é uma sentença divina sobre a humanidade. É por isso que ela dói tanto também, que todos nós sabemos que uma sentença, quando nós vamos ao juiz, a um juízo, né? Quando nós temos um litígio
judicial, e lá na hora do processo tem as situações todas, e de repente sai a sentença, condenado. Aquilo lhe dói, né? Todo condenado, ele sente, toda pessoa que ele recebe uma condenação, ela sente uma dor na alma, sente uma tristeza, né? E tantas outras coisas. E assim mesmo é a morte é uma sentença, né? Porque o próprio Senhor Jesus, próprio Deus fala que ao homem está ordenado a morrer, ao homem está ordenado a morrer. Então ela é uma sentença, né? E o salário do pecado é a morte. Então sempre que a morte chega nos nossos lares, no nosso arraial, podemos assim dizer, né? Ela traz tristeza e traz dor. Principalmente quando é algo trágico, né? Algo trágico e fora da realidade da nossa vida. Que quando é um ente querido nosso, que já está com uma idade bastante avançada, muitas vezes enfermo, bastante tempo, né? Quando acontece, né, ali o passamento, a morte, né? Dói bastante, claro que dói também, mas não dói tanto porque a gente já estava se preparando, esperando para aquele momento de dor, né? Mas o pior é quando acontece inesperadamente, né? Inadvertidamente. E aconteceu com Jó e sua família, né? É uma tragédia de tamanho inimaginável. Nós não estamos preparados para as tragédias da vida, né? Porém, devemos confiar e descansar em Deus. Nós não estamos preparados. Ninguém está preparado para as tragédias da vida. Ninguém está. Como eu falei, nós não estamos preparados para morrer porque nós não fomos feitos. O homem não foi feito para morrer. O homem, a morte, adentrou na raça humana através da desobediência e da tragédia do pecado do Éden. Porque o propósito de Deus para o homem era que nós vivêssemos eternamente, né? Então, irmãos, o primeiro subtópico de Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos, né? Ninguém está preparado para o inesperado. A realidade é essa, nós não estamos preparados para o fatídico inesperado, não é isso? O segundo subtópico, né? Fala-nos sobre razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. As razões são inúmeras, né? Inúmeras. Mas a maior dela é a perda dos filhos. A maior dela é a perda, a morte dos filhos. O luto, né? Que é o tema da nossa lição, né? O luto, né? Quando os pais sepultam seus filhos. Então aqui nós temos, irmãos, a parte mais emblemática do livro de Jó e também a parte mais gloriosa que eu vejo nisso, né? Então nós vemos no capítulo 1, né, o versículo 13, capítulo 1 ao versículo 13 ao versículo 19, né? Nós estamos dentro do segundo subtópico, né? Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua família, né? Porque uma das coisas que nós devemos sabermos, né, que nós costumamos falar, e conforme já falei, é o ponto alto da tristeza de Jó e da sua esposa, é a morte dos filhos. Mas a perda não foi somente a morte dos filhos, nós sabemos disso. A perda não foi somente a morte dos filhos, né? A questão aqui é que foi uma tragédia generalizada na família de Jó, na casa de Jó, né? Nós tivemos que não foi somente a morte que trouxe tristeza, né? E houve também a morte dos servos e a perda dos bens materiais. É lógico que nós sabemos e com certeza Jó não era apegado a bens materiais, mas houve perdas, né? Então nós vemos que a partir do versículo 13, né, nós vamos dar uma discorridazinha aqui no versículo 13 para vermos as razões da tristeza, né, que é o segundo subtópico onde nós estamos detalhando. Diz esse versículo 13 do capítulo 1 do livro de Jó. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Como eu falei, tudo normal, tudo na bênção, tudo tranquilo, sem problema, né? A partir do versículo 14, o problema começa. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus, né? O povo, deram sobre ele os sabeus
e os tomaram, e aos servos feriram a espada, e só eu escapei para trazer a nova. Então aqui começa, né, a tragédia acontecer na vida de Jó, né? Os bois e os jumentos, né, pastavam, estava tudo tranquilo, e veio os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram a espada, né? Ou seja, mataram todos os empregados, mataram todos os servos. Empregados esses que eram empregados de Jó, e que com certeza Jó tinha uma estima, que com certeza a esposa de Jó também tinha estima. E dentro desses empregados ali, devia ter mulheres também, as esposas dos empregados. E mulheres que deviam ser também amigas, né, da esposa de Jó. Deviam ser pessoas que era muito caro para Jó. Eram pessoas, empregados que eram caros para Jó. Porque a Bíblia diz que Jó, ele era um homem generoso. Jó era um homem amoroso, carinhoso. Então, com certeza, ele tinha algum carinho para esses empregados. Então, aqui começa a tragédia. Aí vamos para o versículo 16. Estando este ainda falando, né, isso entendemos que foi tudo no mesmo dia, num horário só. A pancada foi, né, a tragédia se abateu de modo único. Caiu tudo, conforme nós costumamos dizer, caiu tudo junto no colo de Jó. Jó e da sua esposa, claro. Então, versículo 16, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Então, nem bem o primeiro tinha terminado de contar a história, já chegou um segundo, fogo de Deus, né? Aqui entendemos que talvez houve na localidade, né? Isso é a minha conjectura, houve ali um vendaval meteorológico, né? Chuvas e raios, né? Que eu entendo, esse fogo de Deus deve ter sido muitos raios. E às vezes, quando a gente vê reportagem que fazendas, né, que tem campos, inclusive os campos são muito abertos, e quando vem tempestade, vem raios. Outro dia passou na reportagem, um fazendeiro perdeu uma quantidade grande de gados, né, que os raios mataram os gados, né? E queremos que isso não foi, esse fogo deve ter sido isso, né? Mas o que acontece é que morreu todo mundo. Os gados, né? As ovelhas e os servos, todos morreram. Mais uma outra situação. E partimos para o versículo 17. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer a nova. Agora que novamente, né, 3 grupos beligerantes de caldeus, né, adentro ali onde estão a cerça, onde estão ali os camelos guardados, sendo pastoreados os camelos, e ali, né, eles levam os camelos e matam os servos. Conforme falei, servos esses que eram que eram os serventes, que eram os empregados de Jó. Com certeza ali estavam pessoas que Jó estimava, né? E versículo 18, estando ainda este falando, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Aqui foi o que nós chamamos de golpe de misericórdia, né? Que se fala, né? Quando no final, a última tragédia, né, que se abate, o golpe de misericórdia, o golpe final, quando Jó perde bens, gados, camelos, ovelhas, os empregados, né, que conforme nós falamos que devia ser caro para Jó, pessoas amigas de Jó, mas agora não, agora é os filhos dele, os 10 filhos que são ceifados por um grande vento, um vendaval, né? A Bíblia não traça com mais detalhes sobre o vendaval, mas a Bíblia fala que veio um grande vento, derrubou tudo,
destruiu tudo, acabou com tudo, inclusive ceifando a vida de todos os filhos de Jó, né? Mas, irmãos, aí nós vemos a resposta de Jó, né? A resposta de Jó, a gente vê lá no versículo, no subtópico 3. Aí no subtópico 3, né? Então no subtópico 2 a gente vê a razão da tristeza, do luto. Foi por causa de toda essa tragédia que se abateu num único momento, chegou tudo junto, foi um pacote, né? Que veio, né? E agora no terceiro subtópico, sobre fidelidade ao Senhor em meio à dor. Fidelidade ao Senhor. Conforme nós falamos no início, não é fácil, não vamos tapar o sol com a peneira, porque muitas vezes a gente prega achando que é tão fácil, né? O que Jó fez, mas não é. Mas deve ser feito, mas que não é fácil, não é. Manter-se fiel ao Senhor na hora da maior crise das nossas vidas. Na hora da maior dor da nossa vida, precisamos, devemos e temos que nos manter fiéis ao Senhor. Não é fácil, mas temos que ser, temos que manter isso, temos que fazer isso, né? Então nós vemos aqui, quando Jó recebe a última notícia de que quem morre é os filhos, né? Aí nós já partimos para o subtópico 3, fala fidelidade ao Senhor em meio à dor, a resposta de Jó. No versículo 19, o mensageiro fala sobre a morte dos filhos. Então, no versículo 20 diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22 diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso aqui é importante, isso aqui é lindo, isso aqui é sublime, porque é muito comum, né? Muito comum nas nossas vidas, eu me incluo nisso também. Muitas vezes quando se abate uma tragédia na nossa vida, muitas vezes quando se abate uma situação dolorosa em nossas vidas, né, nós queremos atribuir a Deus. Ah, Senhor, por que tu fez isso? Senhor, por que tu permitiste isso? Senhor, por que tu não evitaste? Por que tu não cortaste esse laço? Senhor, por que tu não me protegeste? Senhor, por que tu está deixando eu passar por essa situação? Não, irmão, são as circunstâncias da vida. É o propósito de Deus. Apesar de que, nessa questão de Jó, todos nós sabemos, né? Porque o contexto todo do livro de Jó fala o porquê Jó passou por isso. Foi permissão de Deus, né? E uma coisa, de vez em quando eu prego para os irmãos, falo, converso, né? Que Jó, essa questão de Jó, né? Foi Deus mostrando para Satanás que Jó era fiel, que aqui nessa terra ele tem servos fiéis. Eu quero dizer para você também, talvez essa luta que você está passando, essa dor, essa dificuldade, essa adversidade pela qual você está passando, é Deus também falando para Satanás a teu respeito. Está vendo meu servo lá? Ele está passando pelaquela dor, mas ele mantém-se fiel. Ele mantém-se íntegro. Então eu quero te aconselhar, na hora da tua luta, na hora da dor, mantenha-se fiel para Satanás saber que não serão as lutas, das dificuldades, as intempéries da tua vida vai fazer você retroceder, você deixar de crer, você deixar de acreditar. Deixar de acreditar em Deus. Porque não é fácil, que eu falei, não é fácil, mas nós devemos ter essa certeza de acreditar no Senhor. Lembro-me que eu, certa feita, morei em Alegrete, no Rio Grande do Sul. E a nossa igreja lá era uma igreja muito missionária. E teve lá um missionário, né? A igreja tinha alguns missionários na Argentina. E um dos missionários, que não era da nossa igreja, mas era de um outro ministério, mas estava sempre com a gente, um missionário estava sempre lá. E esse missionário passou também por uma tragédia muito grande.
E uma coisa que me chama a atenção foi a atitude desse missionário. Ele conta a história, né, que ele morava num prédiozinho, ele, parece que 3 filhos, ele e a esposa, 3 filhos, e um dia pela manhã ele saiu para fazer a obra, para fazer a obra do Senhor, e deixou a família em casa, os filhos bem pequenos, os filhos ainda todos pequenos, né? E lá pelo fim da manhã, né, ali por volta talvez 11h30, meio-dia, ele está retornando para casa, para sua casa. Quando ele está retornando, de repente ele, ao longe, na rua que ele morava, do prédio onde ele morava, ele começou a ver uma movimentação muito grande, a correria. Então ele apressou o passo para ver o que estava acontecendo. Quando estava se aproximando do prédio, ele percebeu, quando estava aproximando, né, da sua casa, do prédio, ele percebeu que o prédio estava pegando fogo. Aí que ele ficou mais angustiado e apressou o passo, chegou. Quando chega perto, está bombeiro, polícia, aglomeração de muita gente. E de repente ele, preocupado com a família, ele procura a família dele, todo mundo chorando, desesperado. De repente ele viu a sua esposa abraçada a 2 filhos, chorando muito, lamentando, e tinha alguém consolando. E quando ele chegou da esposa, a esposa agarrou com ele, começou a chorar. E aí a esposa começou a falar: querido, eu não consegui salvar o menor. O nosso caçula está lá dentro. Nosso caçula está lá dentro. Ele ali se desvencilhou, tentou querer entrar no prédio, mas os bombeiros não deixaram. Os bombeiros falaram: olha, meu amigo, meu senhor, não tem como mais, o prédio já está todo em chama. Lamentavelmente, realmente tentamos salvar o seu filho, mas não foi possível. E na situação que está, com certeza, a nossa prática, sabemos que o seu filho já está morto. É impossível, ele está vivo dentro dessas chamas e não tem como, nós não vamos permitir o senhor entrar. Então ele se afastou dos bombeiros e chorando, ele foi para um canto, joelhou e começou a orar ao Senhor, falando: Senhor, só não me permita eu pecar contra ti. Me dê graça para eu não pecar contra ti. Então, esse missionário, a oração do missionário foi essa: Senhor, não deixe eu pecar contra ti. Porque foi uma tragédia. O prédio pegando fogo e o filho dele mais novo lá dentro morrendo, né? Ali carbonizado. Qual é o pai que aguenta isso? Qual é a mãe que aguenta isso, né? É uma dor lacinante, meus irmãos. Mas a única coisa que o missionário pedia para Deus é essa: não permita que eu venha pecar contra ti. E é o que nós temos que fazer, irmãos. Como eu falei, não é fácil, a luta, o problema, a adversidade dói no fundo da alma, mas a nossa esperança, ela tem que ser mantida de pé, conforme Jó, né? Conforme Jó. Então Jó se levantou e adorou. É fácil? Claro que não é fácil, não é fácil. Mas a Bíblia diz que Jó rasgou-se, conforme era costume, rasgou as suas vestes e adorou. Adorou ao Senhor, né? E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Jó não acusou Deus. Jó não colocou, né, a culpa no Senhor. Que nós tenhamos também, irmãos, esta decisão. Volto a frisar, não é fácil, não é brincadeira, mas o nosso Deus, Ele está aí para nos confortar, nos consolar. Deus tem um bálsamo todo especial. Eu não sei quais são as tuas lutas, meu irmão, nesse momento da tua vida. Eu não sei pelo que você está passando, mas de uma coisa eu sei e tenho certeza: o Senhor não vai deixar você passar a luta sozinho. Deus nunca permite, irmãos, que os seus servos passem as adversidades só. Ok, meus irmãos, tá? Então, no terceiro subtópico, né, da nossa lição, fala sobre a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Em meio à dor. Todos nós conhecemos essa situação, né? Tem até muitos hinos que se fala, né? É fácil adorar com a despensa cheia, é fácil adorar com um bom emprego, é fácil adorar isso, é fácil adorar aquilo, né? Mas a realidade é que a fidelidade, ela tem que ser mantida. A nossa fidelidade ao Senhor, ela tem que ser mantida em todos os pontos. E Jó dá-nos uma lição grandiosa a esse respeito da fidelidade, né? Jó nos dá uma lição importantíssima sobre a fidelidade, né? Então, o terceiro subtópico fala: o capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, né?
e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa mais, a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. E uma outra coisa, irmãos, quando nós não somos apegados à coisa, quando nós não somos apegados à coisa, fica bem mais fácil nós lidarmos com a perda. Porque há pessoas que são super apegadas às coisas, Não pode perder uma agulha que fica desesperado. Não pode perder nada que fica desesperado. Não. Aqui a gente vê que Jó, a própria Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, temente, fiel, correto, se desviava do mal. Isso também nos dá a entender que Jó ele não era apegado às coisas. Jó era riquíssimo. A Bíblia fala das suas riquezas, fala de todas as suas situações. Então dá-nos a entender, cremos nisso, e Jó não era apegado às coisas. Você vê que Jó não lamenta, momento algum, perda dos animais, da sua riqueza. O que ele fala? Nu saí do ventre de minha mãe e não vou voltar. Essa é a grande realidade. Tem até o ditado aí que as pessoas falam, que caixão não tem gaveta. Tem a realidade. Nós não podemos ser apegados às coisas. Nós devemos estar com o pensamento voltado para o celestial, o eterno, E o Senhor nos continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando força, vigor espiritual, santidade, sabedoria. Que Deus venha nos dar sabedoria para nós sabermos lidar na hora do luto. Ok, meu irmão? Mas vamos prosseguindo. Ainda tem muita coisa aqui para nós vermos, Nós vamos passar para o terceiro tópico, Os cristãos e o luto. Os cristãos e o luto. Essa parte, irmãos, do luto, isso aqui é importante demais para as nossas vidas espirituais. Saber viver o luto, saber ter o nosso momento de luto na hora da morte na família. E muitas vezes nós nos achamos tão espirituais, nos achamos tão espirituais, que achamos que não temos que viver o luto. Mas todos o ser humano, na hora da sua perda, ele precisa viver o luto, A Bíblia diz que até Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo se emociona quando ele chega na casa de Lázaro e vê que Lázaro havia morrido, A Bíblia diz que ele se emociona, ele sente, Por quê? Porque o luto é algo inerente de nós seres humanos, Conforme nós falamos já, nós não fomos feitos para a perda, nós não fomos feitos para a morte, nós não fomos feitos para essas adversidades que sobrevêm sobre nós. Mas elas vêm. Nós temos que ter sabedoria, graça de Deus, para sabermos lidar com isso e passar por esse processo, Primeiro subtópico, não culpe a Deus, Não culpe a Deus. Não é muito difícil, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos em Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido.
Haverá um dia em que tudo estará patente diante dos nossos olhos. Porque nós sabemos que a questão do livro de Jó, né? Ou melhor, o livro de Jó tem aquela questão aquelas perguntas, né? Sem resposta, né? Podemos dizer assim, sem resposta. O livro de Jó traz aquela máxima, né? Por que é que o justo sofre? Por que é que o justo sofre? Na nossa visão terrena, da teologia, dos estudiosos, né? Eles falam que o justo sofre por um determinado propósito de Deus, né? Que Deus, ele acha, né? Ele tem esse propósito por algo a ser realizado na vida do sofredor, né? Isso é uma resposta, né? Teórica, né? Mas o livro de Jó tem essas questões. Por que é que o justo sofre? Por que é que muitas vezes o ímpio é abençoado, né? Então o livro de Jó traz esses questionamentos, né? Questionamentos esses que devemos deixar aos pés do Calvário, né? O que nós temos que fazer é aprender a viver, né, o luto, né? Então, estamos dentro do tópico número 3, né? Que é um pequeno subsídio nosso, né? Diz assim: o luto pela morte, apesar de ser algo que foi introduzido na raça humana desde o Éden, porém ele traz uma dor enorme, quase que incurável. Porém o nosso Deus tem o remédio para esta dor. No momento do luto, precisamos pedir a Deus que esteja conosco nesse momento de dor. Esse é um momento que só Deus pode confortar ninguém. Conforme nós já falamos, eu infelizmente já passei por esse processo de enterrar uma filha. E, irmãos, não tem os amigos que chegam, abraço, o pastor chega. Nesse momento, meu irmão, só o Espírito Santo. Nesse momento, muitas pessoas até chegam perto de você, você nem ouve o que as pessoas falam, né? A dor é tão grande, é tão lacinante, né? É tão insuportável, né? Que somente o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele tem. Aleluia. O Espírito Santo ele tem esse bálsamo. Na hora da maior negritude da dor, o Espírito Santo chega para você e fala: eu estou aqui. Conte comigo. E ele tem um bálsamo, vai derramando esse bálsamo, né? Conforme nós falamos, não sei se você está passando por esse momento de dor, de perda, de luto. Não sei se você está vivendo o teu luto, né? E se você estiver vivendo, viva-o com toda a intensidade, mas saiba que tem um Deus que está ao teu lado. Ok, meus irmãos? Vamos lá. Então, estamos dentro do tópico 3, né? Do terceiro tópico. E dentro do primeiro tópico. O primeiro tópico diz: não culpe a Deus. Deus não é culpado, né? Deus não é culpado. Deus jamais irá querer o sofrimento dos seus filhos, tá? Também é um adendo do Senhor nosso. Deus jamais irá querer o sofrimento dos seus filhos. Uma das coisas que nós temos que saber é isso. Deus não é um Deus insano que quer ver o sofrimento. Deus não se agrada, Deus não se alegra com o nosso sofrimento, ok? Deus não é um promotor de sofrimentos. Deus não é um promotor de sofrimentos. Sempre há um propósito no sofrimento. Sempre há um propósito no sofrimento, né? Deus sempre leva-nos. A Bíblia diz que tudo coopera, né, para o bem daqueles que temem ao Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que temem ao Senhor. A dor também coopera. O luto também coopera, né? A tristeza também coopera. Porque a Bíblia fala sobre isso, né? E também nós não podemos esquecer, né, que há uma dinâmica da vida. Uma das coisas que eu sempre falo também, quando eu posso. A vida ela tem uma dinâmica. E conforme nós falamos no início, se tem coisa que a morte é democrática. Se tem coisa que a morte ela é democrática. A morte não atinge só alguns partidos. A morte não atinge só uma classe da sociedade. A morte não atinge somente um segmento. Não. Ela é democrática, ela atinge a todos. E todos estão sujeitos ao alcance do seu braço. Se tem coisa que a morte também tem, é um braço longo. O braço da morte, ela alcança a todos. Não fica ninguém fora do alcance das garras da morte. Então, a morte também é uma dinâmica da vida, né? E muitas vezes
acontece a situação, nós perdemos ente querido, isso, choramos, lamentamos, né? Mas é uma dinâmica da vida. Todos nós iremos morrer um dia. Meu saudoso avô, né, que já dorme nos braços do pai há mais de 30 anos, ele sempre dizia: quem escapa de jovem, de idoso não vai escapar. Não é isso? É a verdade. É uma realidade simples, né? É uma palavra simples, mas é uma grande realidade. Quem não morrer, né? Ele falava assim, quem escapar de jovem, quem na sua juventude o braço da morte não alcançou, lá na terceira idade, na quarta idade, ela vai alcançar, não tem como fugir. Então é uma dinâmica da vida. A vida, ela tem uma dinâmica e nós temos também que aceitar, né? E a morte faz parte dessa dinâmica, tá ok? Então não culpe a Deus, não atribua os teus infortúnios a Deus, não. Ele está aí para te ajudar, né? Ele está aí para te ajudar. Esse é o primeiro subtópico do terceiro tópico, né? Os questões e o luto, né? Segundo subtópico, vivendo o luto. Segundo subtópico, né? Vivendo o luto, né? Com o patriarca, o vivendo o luto é o segundo subtópico. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração diante da dor da família, momentos de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou, né? Conforme nós falamos, a dor da morte ela é tão cruenta, né? Que até Jesus Cristo se comoveu, chorou pela morte do seu amigo, que a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. E quando Jesus chega, até todos conhecemos o contexto, Jesus chega aonde estava Lázaro sepultado, a Bíblia diz que ele se comove, que ele chora. Jesus Cristo naquele momento ali, ele chora, ele vive o seu luto. Até Jesus Cristo naquele momento, ali, né, naquela fração de momentos ali, ele viveu o luto, o seu luto. E coisa que o crente tem que viver, nós também temos que viver. Então, vivendo o luto, né? Mas o que é esse luto, né? Que se fala tanto luto, o que é isso, né? O luto é um processo emocional natural, né? O luto é um processo emocional natural. Uma resposta saudável, os psicólogos dizem que é até uma resposta saudável para se lidar com a perda de um ente querido. A partir do luto é possível a pessoa reconhecer e se adaptar à ausência e ao vazio resultante. Então o luto, ele também é um momento, ele é um período para adaptação, para se adaptar à ausência do vazio que ficou. Por exemplo, uma esposa, um casal, né? Casados aí 30, 40, 50 anos, de repente um dos cônjuges falece, o que fica vivo, né? Ele vai ter que viver o seu luto e a partir daquele momento não tem como mais, não tem outra situação a não sermos, existem determinadas situações que parece que a coisa meio fria, né? Mas na verdade não é. A partir do momento daquela perda, aquele cônjuge que ficou vivo, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que aprender e se adaptar a viver agora com o vazio deixado pelo companheiro que partiu. Então, isso é luto, né? É um processo emocional, é um processo da psique, é um processo das nossas emoções que tem que ser trabalhado em um determinado período. E isso tem que ser muito bem trabalhado, porque senão as pessoas elas vão ter problemas pelo resto da vida. O luto ele é importantíssimo a ser vivido, importantíssimo para ser vivido, né? O estado de luto faz com que a pessoa se retraia e entre em recolhimento, tendendo a silêncio, conforme nosso autor diz, tendendo a silêncios, expressões de tristeza,
No entanto, quando descontrolado, o luto pode aprofundar a sensação de perda e encaminhar a pessoa para processos depressivos. Então, o luto ele tem que ser bem vivido, tem que ser bem trabalhado, para que a pessoa não fica sofrendo pelo resto da vida. Conhecemos pessoas que não souberam viver o seu luto e tiveram problemas seríssimos pelo resto da vida, depressivos, e até doenças físicas, né, são as chamadas as doenças psicossomáticas, né, que elas são geradas na psique e jogada para o organismo. A pessoa tem algum problema emocional e que não sabe trabalhar muito com aquilo ali é descarregado no corpo e é transformado em alguma moléstias físicas, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos, que venhamos a saber, a viver o luto, conforme nós estamos falando. Estamos dentro do nosso terceiro tópico, né? E o segundo subtópico, vivendo o luto. O luto, ele tem que ser vivido. Não queira ser super-homens espirituais. No momento da perda, você fala, não tem problema, eu vou sair, vou continuar vivendo. Não. Viva o teu luto mesmo, né? Viva o teu luto. Viva o teu luto na hora da tua perda, porque as perdas, elas virão. Né? Atitude em relação ao luto. No momento da perda, devemos viver o luto na sua plenitude e não achar que somos tão espirituais que não temos necessidade disso. Todos temos necessidade de viver o luto. Se você está, conforme eu falei, está passando por esse problema, se teve perdas, agora, né, recente, viva o luto. Né? Isso não é falta de fé, não é pecado. O luto ele precisa ser vivido na sua plenitude, tá? Estamos falando sobre, estamos ali no segundo subtópico, terceiro tópico, né, vivendo o luto. Como viver o luto? Manter a confiança em Deus. Outro segredo para viver o luto com excelência é manter a confiança em Deus. Nós já falamos. Tudo gira em torno de confiar em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Né? O Salmo 46, se não faz a memória, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Confia, espera. Né? Não permitir que o luto se estenda além do normal. Agora, esse aqui é um outro ponto importante. Não permitir que o luto se estenda além do normal. Além do normal. Que muitas vezes também quer viver o luto aí 2, 3, 4, 5 anos. Não, está errado também, meu. O luto, para ser vivido, segundo a psicologia aí, entre 6 meses, 8, mas nós sabemos que o nosso emocional não é igual para todos, né? Cada um tem o seu emocional, cada um tem a sua resposta, psíquica. E alguns vivem o luto 5 meses, né? 4, 6, mas segundo a psicologia, segundo os estudiosos, né, que o luto normal gera em torno de 6 meses. O que passar disso já começa a ser preocupante. Tá ok? Então, estamos falando da atitude, né, em relação ao luto, né? E na hora do luto, conforme eu já falei, nós temos que aceitar que a morte, ela é democrática, ela bate todas as portas. De vez em quando a gente vai até consolar, vai na casa de pessoas que teve perdas, e as pessoas começam a falar isso, mas por que o senhor levou meu fulano? Por que o senhor levou meu ente querido? Por que levou o fulano? Por que levou o fulano? Levou o fulano porque todos morrem, né? Então, na hora de viver tudo, nós temos que saber isso, que a morte, ela é democrática. A morte, na morte jamais vai encontrar porta fechada para ela adentrar o nosso lar e levar aqueles a quem Deus permitir. Porque também a morte, ela é democrática, mas ela só realiza o que ela veio realizar só com a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, ela não tem autoridade nenhuma, né? Então, na hora do nosso luto, nós temos que aceitar essas questões, que os homens morrem, né? Também nós não queremos aceitar, principalmente aqueles nossos bem chegados, né? Qual é o pai que quer aceitar que o filho morre? De maneira nenhuma. Né? Pode morrer todo mundo, menos os meus filhos.
Pode morrer todo mundo, menos a minha esposa. Pode morrer todo mundo, menos o meu esposo. Então, nós muitas vezes temos esta noção. Mas, na realidade, todos morremos. Então, na hora do luto, temos que viver isso. Tá ok? Porém, o Espírito Santo tem o bálsamo que cicatriza as feridas do luto. Segundo a psicologia, conforme já falei, o luto ele é vivido em 5 fases, né? E aproximadamente é vivido até 6 meses, né? Que são 6 meses que não são exatos, pois cada um tem a sua peculiaridade. E o luto, conforme falei, né? Ele deve ser, existem as fases. A psicologia também diz que o luto ele tem que ser vivido também por fase, dentro desse período de tempo, por fase. A primeira fase é a negação. A primeira fase do luto é a negação. O que é essa negação? Aconteceu isso com um parente meu. Eu e minha esposa, né, fomos incumbidos de levar. Um parente meu estava internado e nós fomos incumbidos de levar a notícia. A pessoa não quis aceitar de jeito nenhum. Nós falamos, não, fulano, ele faleceu, o médico já... Não morreu. E a pessoa insistiu que ele não tinha morrido. A negação. Mas é normal, isso é comum. Não existe também nada de anormalidade disso. Porque a primeira fase do luto é negar. Você não quer aceitar de maneira nenhuma. Mas nós não vamos entrar nessa área, tá? Tá do nosso tempo, que não é basicamente da nossa questão. Então, o luto é, primeira fase, negação, raiva, depois vem a raiva, depois vem a negociação, depois vem a depressão e, por último, vem a aceitação. Depois da pessoa passar pelas fases, o tempo, né, chegar ali por volta dos seus 6, 7 meses, a pessoa acaba chegando na aceitação, que ela tem que chegar. Se ela não chegar nessa fase de aceitar que aquele seu ente querido passou para o Senhor, dormiu nos braços do Senhor, ela começa a ter problemas depressivos, problemas emocionais. Então, o luto precisa passar, nós precisamos passar por essa fase. Então, queridos irmãos, estamos já chegando ao final da nossa videoaula, né? Estamos dentro do nosso terceiro tópico, os cristãos e o luto. E agora vamos partir para o terceiro subtópico, mantendo a esperança. Nós sabemos, viemos falando, a lição fala sobre realmente o luto, o choro, as dores, as tristezas, pelos quais Jó passou, né? Todos nós passamos, mas conforme vim falando, há uma esperança. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele tem o bálsamo para as nossas vidas, para nos ajudar, nos encorajar nesses momentos de crise, de dificuldade nós passarmos, né? Então, nosso terceiro subtópico, né, do tópico 3, mantendo a esperança, diz assim, vemos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem essa esperança. É preciso levar em conta que o período do luto dura, em média, 6 meses. Se após esse período a pessoa não conseguir voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama, né, a esperança de vida, porque nosso Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus nos traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo Jesus, né? Conforme nós estamos falando, há esperança para nós. A vida nos traz luto, a vida nos traz tristeza, a vida nos traz tantas dificuldades, mas nós temos a esperança do Senhor Jesus Cristo, né? E a gente vê que Jó, que passou por todas essas dificuldades, aí lá no capítulo 13, né? No capítulo 13 do livro de Jó, versículo 15, diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Então Jó tinha uma segurança, Jó tinha uma esperança muito forte, que ainda que as lutas, as dificuldades, ainda que as tristezas, né, viesse sobre ele, mas ele esperaria no Senhor.
Essa tem que ser a nossa esperança, a nossa certeza. Conforme eu tenho falado, se você, meu querido amado, está passando por esse problema, por essa dificuldade, confia no Senhor, espera nele, não se desespere. Eu sei que é difícil, mas espera no Senhor, né? E lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 25, diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Busque no Senhor, espere no Senhor. Sabemos que a partida dos nossos antes queridos, né, é doloroso e eles não retornarão mais, conforme o próprio Davi fala a respeito da sua criança, do seu filho, né? Todos nós conhecemos o contexto, quando a criança falece, né, todos conhecemos, aí Davi fala, né, ele não virá a mim, mas eu irei a ele. Então, meu amado, que Deus continue nos abençoando, nos guardando, que esta lição venha trazer muito enriquecimento espiritual, edificação e aprendizado na presença do Senhor. Então, chegamos à nossa conclusão da nossa lição tão grandiosa que estaremos estudando aqui nesse domingo, né? Que tem como título Quando os Pais Sepultam os Seus Filhos, né? Então, concluindo, né? Aqui, conforme o nosso escritor, né? Na conclusão da lição, ele diz assim: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, né? Uma expressão grandiosa do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Porque nós temos a esperança, temos essa certeza, temos essa fortaleza em Deus, né? No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. O segredo é confiar. O segredo é confiança. O segredo é depositar a nossa confiança em Deus. Então, que Deus abençoe a todos nós, que o Senhor nos ajude, nos guarde. Se você está passando, meu irmão querido, por esse momento de luto, confie no Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Mais uma vez agradecemos ao nosso querido pastor Alexandre por o convite honroso, toda a superintendência da Escola Bíblica no Caldadeja e toda a equipe, né, pastor Gil, pastor Pedro, nosso forte abraço. E que nesse domingo, tenhamos um domingo abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos orando para encerrar essa videoaula em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai eterno e bendito, nós te glorificamos. Muito obrigado, meu Deus, por essa videoaula, que essas palavras venham trazer edificação, venham trazer solidez espiritual para as nossas vidas. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, que todos aqueles que aguardam a vida do Senhor e todos digam amém. Terminado em nome de Jesus.